Lembra do atleta brasileiro Vanderlei Correia? Ele liderava a maratona de Atenas na Olimpíada de 2004. Faltava poucos quilômetros para a chegada. Ele estava separado a 150 metros do segundo colocado e tudo indicava que ele realmente ia ganhar. Até que um espectador invadiu a prova e impediu que Vanderlei ele continuasse a maratona. E, infelizmente, Vanderlei ele continuou até mesmo a prova, mas, infelizmente, ele terminou perdendo, porque aquele homem ele terminou atrasando Vanderlei na continuação da sua prova. Olá, pessoal, bem-vindos ao De Frente com Texto. Esse é o nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado a carta de Paulo aos Gálatas e crescido no conhecimento do verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de hoje tem tudo a ver com o que ocorreu com Vanderlei Correia na Maratona de Atenas. Assim como aquele homem impediu Vanderlei de continuar a corrida e eventualmente vencer a corrida, Paulo advertiu aos Gálatas que existiam pessoas naquele tempo que estavam impedindo os Gálatas de continuar a corrida cristã. Quem eram essas pessoas? E como eles agem ainda hoje? Vem comigo, vamos juntos. Vamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos alertar a respeito disso. Agora, antes de ir para o texto, lembre-se de deixar o seu like, deixar seu comentário, fazer sua pergunta se você tiver alguma dúvida e se não se inscreveu ainda no canal, se inscreva e ative o sininho. E vamos juntos, vamos para De Frente com o Texto. É isso aí, pessoal, vamos lá. O texto está na tela, a minha versão é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesta todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificardes pela lei. Da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Amém. Gente, a mensagem central desse texto, em poucas palavras, é a seguinte: permaneça firme na liberdade que Cristo te deu. Não se deixe seduzir. Essa mensagem está estruturada em duas partes. Verso 1 ao verso 6 e verso 7 até o verso 12. Nós vamos ver parte por parte. Começando da primeira parte, verso 1 ao 6. Aqui a gente vai ver que Paulo ele exorta os Gálatas a que permanecessem firmes na liberdade que Cristo havia dado a eles. Vamos entender isso aqui. Veja então o primeiro versículo. Aqui perceba que Paulo começa o texto com uma conjunção conclusiva, gente. Isso deve nos remeter ao contexto anterior. Então vamos nos lembrar que no texto anterior que estudamos na semana passada foi Gálatas 4, 12 a 31. Nesse texto, Paulo exortou os Gálatas que não se deixassem levar pela astúcia daqueles que ensinam um falso evangelho, porque somente aqueles que creem unicamente em Cristo são livres herdeiros da promessa. Paulo então, gente, terminou o seu argumento no capítulo 4, verso 31,
afirmando que somente nós, judeus e gentios, crentes no Senhor Jesus, somos livres e herdeiros das bênçãos de Deus. Mas aqueles que confiam nos méritos da lei, por outro lado, estes são escravos e jamais poderão herdar as bênçãos do Senhor. Muito bem. Então, é diante disso que Paulo começa com o pois, aqui no verso 1 do capítulo 5. E aí, então, ele exorta no verso 1 os Gálatas: estai firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Aqui temos um verbo, gente, no imperativo, estai ou permanecei. O sentido é de perseverança. Perseverança em uma situação ou estado. E aí, perseverar em quê? A gente pergunta, né? O texto responde, olha só, na liberdade com que Cristo nos libertou. É dessa liberdade que Paulo vem falando desde o capítulo 1. Cristo, por meio do seu sacrifício, ele conquistou a nossa liberdade. Nós fomos feitos filhos de Deus e por isso somos livres. Lembre-se, gente, de acordo com o argumento que Paulo vem desenvolvendo, essa liberdade ela se contrapõe à escravidão, que é viver de acordo com uma vida buscando a bênção de Deus por meio dos próprios esforços em observar a lei. Muito bem, essa liberdade então deve ser cuidadosamente mantida, preservada. Porque se nós não a preservarmos, se não preservarmos essa liberdade, o que acontece? Olha aqui o verso 1 ainda na parte B. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Que servidão que é essa? Que Paulo está se referindo? Novamente, vamos ver. Lembre-se, ele vem exortando aos Gálatas a não darem ouvidos aos falsos mestres. Esses falsos mestres ensinavam que Cristo não é suficiente. Eles tinham que observar, além de crer em Cristo, eles tinham que observar a lei. Então é dessa escravidão que Paulo está se referindo. Ou seja, ao perseverarmos na liberdade que Cristo conquistou por nós, não nos colocamos debaixo do jugo de escravidão que é imposta por aqueles que acham que pode alcançar as bênçãos de Deus por meio da observância da lei. Sempre que não perseveramos na liberdade que Cristo nos deu, nos colocamos novamente debaixo de escravidão. Ok, Paulo, então você poderia citar algum exemplo? Sim, claro, Paulo fez exatamente isso. Ele mencionou um exemplo aqui no verso 2, olha só. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, a circuncisão é o exemplo que Paulo dá aqui. Aliás, ele repete esse exemplo várias vezes ao longo da carta aos Gálatas. Agora, além desse exemplo, ele vai mencionar outros, guardar dias, guardar o sábado, a observância de festas, etc. Lembre-se, os judaizantes, eles diziam que não é suficiente crer em Jesus para a salvação e santificação. É preciso também guardar a lei. Paulo, então, ele se contrapõe a esse pensamento e menciona esse exemplo da circuncisão. E o que aconteceria se os Gálatas se deixassem circuncidar? Talvez a gente pense, cara, não seria talvez melhor, não seria um caminho mais fácil para resolver essa discussão, resolver essa discórdia, simplesmente se circuncidar e pronto, acabar logo com isso? Bem, os Gálatas poderiam ter feito isso sim. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui no verso 2, no finalzinho do verso, olha só. Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, se eles se permitissem ser circuncidados, a pessoa e a obra de Cristo, o seu sacrifício, de nada valeria para eles. Paulo já tinha afirmado isso antes na carta, lembra? Lá no capítulo 2, verso 21, Paulo diz o seguinte, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Sim, é aqui, gente, o X da questão. Todas as vezes que nós tentamos observar a lei
com o intuito de sermos salvos ou santificados, fazemos de Cristo dessa forma e seu sacrifício vão, inócuo, sem razão de ser. Isso porque, gente, Jesus morreu exatamente porque nós não podemos observar a lei para ser salvos. E se eu penso dessa forma, então eu torno o sacrifício de Cristo inútil. Agora, tem um outro problema. Olha aqui o verso 3. Paulo usa aqui palavras bem contundentes. Ele diz que protesta a todo homem. E esse protesto de Paulo é em relação a quê? Vamos ver, vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Se deixar circuncidar, ou seja, achar que de alguma forma eu posso cumprir a lei para ter o favor de Deus, torna o sacrifício de Cristo inútil, mas além disso, me obriga a cumprir não somente isso da lei, mas toda a lei. Tiago vai dizer a mesma coisa no capítulo 2, na sua carta, né? Tiago 2:10. Ele diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Esse é o ponto, gente. O ponto é muito simples. Se eu acredito que posso cumprir a lei para ser salvo e santo, então eu devo cumpri-la por completo e não apenas parte dela. Devo cumprir cada um dos 613 mandamentos. E, gente, basta um pouco de sensatez para entender que isso é impossível. Então, Paulo apresenta dois problemas até aqui. Se acreditamos que podemos alcançar o favor de Deus por meio do nosso esforço em cumprir a lei, então a pessoa de Cristo e o seu sacrifício não terão valido de nada e somos obrigados a cumprir toda a lei, o que é impossível. Agindo assim, a conclusão óbvia a respeito dessa atitude está no verso 4, olha só. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Essa constatação de Paulo é absolutamente contundente, gente. Lembre-se, os judaizantes diziam que não basta crer em Jesus, é preciso também cumprir a lei. Então Paulo diz que ao se esforçar para cumprir a lei, na verdade, aquele que procede assim está separado de Cristo e caiu da graça. O que isso significa? Preste muita atenção aqui. Será que Paulo está dizendo que é possível perder a salvação? Preste muita atenção aqui. A salvação não se perde porque não é uma conquista nossa. É obra exclusivamente de Deus para conosco. Bom, se não é perda de salvação, então o que é que Paulo está falando? Vamos ver. Lembre-se que ele está argumentando. Nesse argumento, ele constrói uma hipótese que se dirige àqueles que confiam em si mesmos para a salvação. Estes estão separados de Cristo e, portanto, caídos da graça. Embora eventualmente se denominem cristãos, evangélicos, eles estão separados de Cristo, separados da graça. Veja então que na sequência, no verso 5, Paulo usa o pronome nós. Ele faz aqui um contraponto. Nós quem? Lembre-se, judeus e gentios que creem em Cristo. Nós, ao contrário daqueles que estão separados de Cristo e caídos da graça, nós, judeus e gentios que cremos em Cristo, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Essa ocasião é aquele dia em que Cristo voltará para buscar o seu povo e declarará publicamente a sua justiça que foi imputada a eles na cruz do Calvário. Perceba aqui ainda, gente, nesse texto, é bem interessante, que Paulo, mais uma vez, ele vai mencionar o Espírito Santo. Ao longo de toda a carta, Paulo ele menciona a atividade do Espírito Santo. No capítulo 3, Paulo diz que os Gálatas haviam recebido o Espírito Santo pela fé e não pelas obras da lei. É pela fé em Cristo que recebemos o Espírito Santo. No capítulo 4, Paulo afirma que, sendo filhos de Deus, ele enviou a nós o Espírito Santo,
o Espírito de Cristo que clama Abba, Pai. Agora, aqui no capítulo 5, verso 4, Paulo diz que nós aguardamos a esperança da justiça. Essa espera se dá por meio do Espírito Santo, que habita em nós, e mediante a fé em Cristo Jesus. E aí então Paulo arremata no verso 6, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Ou seja, não existe espaço para orgulho nenhum. Nem o fato de ser gentil, nem mesmo o fato de ser judeu é alguma coisa diante de Deus. Absolutamente nada que venha de nós pode nos dar o favor de Deus. Veja o verso 6 no finalzinho, olha só. Apenas a fé que opera pelo amor. Essa expressão a gente precisa se deter um pouquinho aqui. Fé que opera pelo amor. Ela tem sido erroneamente usada pelos católicos para justificar a salvação pelas obras. Eles dizem o seguinte, olha, Paulo está dizendo que a fé somente não é suficiente, precisa do amor, das boas obras. Gente, essa interpretação é obviamente errada. Basta apenas uma leitura de toda a carta para entendermos que Paulo está argumentando exatamente o contrário. A salvação se dá exclusivamente pela fé em Cristo. Por que então ele se contradiria aqui? Não é? Agora, o que Paulo está dizendo aqui é o que ele disse em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a fé em Cristo, ela é frutífera. Ela produz boas obras. Ela opera o amor. Permaneça firme na liberdade que Cristo te deu. Muitos líderes religiosos, gente, nos nossos dias, têm imposto doutrinas e práticas que são usurpadoras da liberdade que nós temos em Cristo. Precisamos tomar muito cuidado com isso. São pessoas que ensinam que Deus já fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Eles ensinam então que não basta crer em Jesus, é preciso quebrar a maldição. Não basta crer em Jesus, é preciso fazer uma regressão de cura interior. Não basta crer em Jesus, é preciso fazer campanhas de oração, cumprir promessas, pagar o preço para ter a bênção de Deus. Gente, cuidado. Esses são aqueles que tentam nos escravizar novamente. Então, permaneça firme na liberdade que Cristo te deu. Muito bem, agora vamos para a segunda parte do texto, verso 7 até o verso 12. Não se deixe seduzir por aqueles que ensinam que a salvação é pela fé em Cristo juntamente com as boas obras. A condenação destes é certa. Gente, no estudo de hoje eu comecei lembrando de Vanderlei Correia, o atleta brasileiro que liderava a Maratona de Atenas em 2004 e nos momentos finais da prova foi atacado por um espectador e foi impedido de vencer a corrida. Bem, o que isso tem a ver com o texto que nós estamos estudando? Aqui no verso 7, Paulo também fala de uma corrida. Ele usa aqui uma metáfora comparando a caminhada cristã a uma corrida. Os Gálatas estavam então nessa corrida e estavam correndo bem. E o que significa correr bem? Ele fala na sequência de verdade, ou seja, seguir a verdade de que a fé em Cristo é suficiente para a salvação e santificação, isso é correr bem. Mas aí algo aconteceu. Assim como Vanderlei Correia foi impedido de vencer a corrida por um espectador, os Gálatas também estavam sendo impedidos por alguém para que continuassem a corrida.
É essa a pergunta que Paulo faz no verso 7. Quem vos impediu? Agora, esse impedimento não era como a de Vanderlei, né? Porque não era a força. Olha o verso 8. Era uma persuasão. Quem estava persuadindo os Gálatas? Paulo diz aqui no verso 8 que não veio daquele que o chamou. Ou seja, essa persuasão não vem de Deus. Então de quem vinha? Olha só, Paulo já havia falado no texto anterior de que os judaizantes estavam usando de zelo para com eles a fim de ganhá-los. Então é dessa persuasão que Paulo se refere aqui. E aí no verso 9, Paulo usa uma outra metáfora, o do fermento. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Jesus disse isso também em Marcos capítulo 8, verso 15. A gente já estudou esse texto, depois dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Jesus alertou para a sutileza do pensamento herético dos fariseus e dos herodianos. Jesus, então, em Marcos 8,15, ele diz: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Assim como o fermento pode estragar a massa, assim, gente, é a heresia. É o que Paulo diz aos Gálatas. A sutileza da heresia dos judaizantes poderia estragar tudo. Agora, Paulo no verso 10 mostra confiança de que os Gálatas não se deixariam levar por essa persuasão do fermento dos judaizantes. Por outro lado, aquele que causava inquietação, isto é, os judaizantes, estes sofreriam condenação. Perceba o detalhe no final do verso 10. Seja ele quem for. Ou seja, poderia ser o mais influente dentre os líderes dos Gálatas. Se este estivesse provocando confusão na igreja com a heresia, este sofreria condenação. Isso, gente, faz-nos lembrar do que Paulo disse no capítulo 1, verso 8. A gente precisa lembrar desse texto. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Bom, aí Paulo vai repetir isso no verso 12 do capítulo 5, mas antes de irmos para o 12, vamos dar uma olhada aqui no verso 11. Olha só, eu, porém, irmão, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Paulo aqui, gente, ele faz um contraponto entre ele mesmo e os falsos mestres. A pergunta que Paulo faz aqui, tal qual as perguntas ao longo da carta, é realmente de fazer a gente pensar. A perseguição que Paulo sofria se devia pelo fato de que a sua pregação era centrada na suficiência da fé em Cristo para a salvação, sem as obras da lei, sem a circuncisão. Ora, por que Paulo então seria perseguido se ele pregasse ao contrário? O problema então está posto aqui no verso 11. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. O escândalo que Paulo se refere aqui, gente, é o fato de que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação e isso faz com que o cumprimento da lei seja obsoleto, porque Cristo cumpriu por nós. Esse escândalo, então, seria desfeito caso Paulo pregasse a salvação pelas obras da lei. É disso que Paulo está falando aqui, né? E aí, então, voltando para o verso 12, ele volta a afirmar o que disse no verso 10, só que agora com mais veemência. Olha só, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Esse cortado, gente, significa castramento. Paulo está dizendo aqui, com muita ironia, que desejava que aqueles que se apegavam à circuncisão, que ensinavam a circuncisão como meio para obter a salvação, as bênçãos do Senhor,
eles mesmos terminassem sendo castrados, mutilados, já que gostavam tanto da circuncisão. É bem forte o que Paulo diz aqui, não é? É assim. Mas lembre-se o que está em jogo. Paulo afirma 2 vezes, no verso 10 e no verso 12. Eles estavam inquietando a igreja do Senhor com as suas sutis artimanhas, as artimanhas da heresia. Então, gente, isso não é pouca coisa e não pode ser relativizado. A condenação dessas pessoas é certa. Não se deixe seduzir por aqueles que ensinam que a salvação é pela fé em Cristo, juntamente com as boas obras. A condenação destes é certa. Irmãos, não podemos negociar o Evangelho. Recentemente, um pastor me perguntou: Nelson, afinal de contas, o que é o Evangelho? Esse tipo de pergunta me deixa chocado quando é feita por um pastor, mas infelizmente ela tem sido cada vez mais comum porque a mensagem do Evangelho tem sido deturpada ao longo dos tempos por seminários teológicos e líderes que abandonaram as Escrituras. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos permanecer firmes na liberdade que Cristo nos deu e não nos deixar seduzir pelo canto da sereia. Vamos pensar em algumas coisas muito específicas mediante esse texto. Gente, à luz desse texto, é hora da gente parar um pouquinho e fazer uma autoavaliação. Uma pergunta para ajudar nisso. Que ensinos nós temos dado ouvidos que eliminam a suficiência da fé na pessoa e obra de Cristo? Olha, não adianta dizermos Jesus Cristo é o Senhor se nós acreditamos que, eventualmente, as nossas obras nos levarão a ter as bênçãos de Deus. Fazendo assim, nós professamos a fé em Jesus, mas o negamos na prática. Uma outra coisa para a gente pensar, gente, é que, eventualmente, eu acredito que é inevitável que tenham judaizantes em nossas igrejas. Eles estavam nas igrejas do primeiro século, eles estavam ao longo da história da igreja e estão nas igrejas dos nossos dias. Entretanto, eles precisam ser silenciados. Eles não podem exercer, gente, cargos de liderança. Não podem pregar, não podem ensinar na escola bíblica dominical, nem mesmo em pequenos grupos. Nós não podemos minimizar o problema. Agora, o que agrava ainda mais esse problema é que a disciplina na igreja, a disciplina bíblica, hoje está fora de moda. Dificilmente nós encontramos uma igreja que exerce a disciplina realmente bíblica. E quando nós encontramos, a disciplina é exercida somente para assuntos morais. Dificilmente a gente vê uma igreja que exerça a disciplina realmente bíblica por questões doutrinárias. Porque o sujeito estava ensinando algo contrário ao Evangelho de Cristo. Isso é um reflexo do relativismo dos nossos dias. Muito bem, gente, hoje ficamos por aqui. Espero que estejam sendo úteis os estudos em Gálatas para você. Se assim o for, deixa seu comentário, deixa seu like, compartilhe aí com seus parentes, com seus amigos, com os irmãos da sua igreja, que a palavra de Deus encontre guarida nos corações de tantos quantos o Senhor assim o quiser. Vamos continuar juntos, vamos continuar de frente com o texto.